Depois do susto e dos medos que a gente tem nos primeiros momentos de internação, aí a gente começa a se acalmar um pouco, depois que passa a entender a doença, qual a dinâmica dela, o que, que vai acontecer com a gente. E no caso eu que fiquei muito assustado com medo de ter que ficar muito tempo afastado da minha vida normal, muito tempo isolado, fiquei um tanto mais tranquilo quando os médicos disseram que a princípio seriam necessários apenas 4 ciclos de internação. O primeiro em torno de 5 semanas e os outros 3 em torno de 3 semanas cada um, com intervalos entre eles, né, totalizaram aí quase 5 meses. E eu também não fiquei, depois de ter entendido melhor isso, eu também não fiquei tão assustado assim com a doença, apesar do nome leucemia não trazer nenhuma boa, não trazer boas sensações. Tem gente que não gosta nem de falar o nome, né? Tem gente que não gosta nem de falar o nome câncer, fala CA. Eu fiquei muito tranquilo porque eu não sentia praticamente nada. Pelo menos não nos primeiros dias. A não ser muito estresse, muito cansaço e tensão. Mas sintomas da doença propriamente dita eu quase não senti no começo. Mas depois ela aparece. E todos esses efeitos, eles não só vão sendo tratados com a quantidade de medicação enorme que a gente recebe desde o início, e de transfusões, de plaquetas, de hemácias, de crio, de plasma, de tudo que você possa imaginar que exista no sangue, e também de medicamentos, quimioterapia, medicamentos para diminuírem os efeitos colaterais da quimioterapia. E isso a gente passa a administrar ao longo do tempo, porque às vezes uma coisa que resolve um problema acaba causando outro. E ao longo desses 4 ciclos de internação, eu assim, acho que cataloguei vários efeitos colaterais. A gente poderia aqui citar alguns de cabeça. O metabolismo da gente muda muito, o metabolismo fica lento, a gente se sente meio inchado. Inflamação na gengiva, inflamação na boca ou na língua, dor de cabeça, enjoos também, embora eu tenha sentido muito pouco, mas numa das internações eu senti bastante. Febre, soluço. Eu me recordo de ter uma noite, ter dormido com soluço. Eu não sabia que o ser humano era capaz de dormir tendo soluço ao mesmo tempo. E nesse dia isso aconteceu comigo. Febre já devo ter falado, né? Assim, principalmente quando a gente está com a imunidade muito baixa. Algumas quimioterapias causam, por exemplo, podem causar conjuntivite nos olhos. Aí, para evitar a conjuntivite, os médicos passam um colírio, só que esse colírio, por sua vez, causa dor de cabeça. E aí a gente não sabe mais o que é melhor, se é tomar o medicamento para evitar o efeito colateral ou não. E tanto que o engraçado é que algumas vezes, quando eu ia ler a bula dos remédios, eu via que alguns deles podiam causar isso, aquilo, outro. E alguns deles diziam até assim, podendo também causar a morte. E quando eu via aquilo, imediatamente eu esquecia do problema. Eu disse, não sei mais nem qual o problema do qual eu estou me queixando. E ia tocando da maneira como estava mesmo. Fraqueza no corpo, intestino preso, depois intestino solto. Isso sem falar que a gente, depois que fica internado, a gente passa a fazer exame de sangue. Fazer exame de sangue vira uma rotina para a gente. E a gente acorda todo dia entre 4h30 e 5h30 da manhã com uma furada.
Mas a gente vai se habituando àquilo tudo. Afinal, não tem jeito, a gente não tem para onde correr. E diante desse quadro, né, ainda na primeira internação, eu tive que passar por 2 internações na UTI. Uma delas, a primeira delas foi na UTI, vamos dizer assim, a UTI principal do hospital, né, onde vão todos os casos graves mesmo. E outra UTI cardiológica. Essa da UTI principal eu tive que ir por conta de um efeito colateral que eu senti em razão de um dos medicamentos que eu tomava para o meu tratamento, chamado Atra, depois eu vou voltar a falar dele também, que podia dar um edema pulmonar. E eu senti essa síndrome, que é chamada síndrome do Atra. E eu sentia muita dor no peito. Eu achava, inclusive, que era muscular ou se devia ao fato de eu estar muito tempo parado. Mas aí os médicos pediram para fazer uma radiografia e tudo mais e constataram que existia um edema. E tava muito ruim mesmo, assim, tava doendo o peito e a lateral aqui do tórax e eu não conseguia respirar direito. E fui encaminhado para a UTI. E lá fiquei no meio da UTI, numa espécie de aquário, porque eu tinha que ficar isolado. E passei por um tratamento, por um procedimento que eu contei para algumas pessoas já, foi uma experiência quase mística, que consistiu-se no seguinte: os médicos, como existe um edema, como se fosse a existência de líquido no pulmão, eu tinha que sofrer uma ventilação mecânica. E aí eles colocaram uma máscara que cobria quase o meu rosto inteiro. E essa máquina, uma vez ligada, a máquina na qual a máscara estava conectada, uma vez ligada, ela soprava ar, oxigênio para dentro da gente, para dentro de mim, numa força, numa velocidade tal que eu simplesmente não tinha a opção de expirar, eu só inspirava. Eu não me recordo de ter conseguido colocar ar para fora. E eu disse que era uma experiência mística porque foi como se eu tivesse perdido o meu livre-arbítrio para respirar. Eu não expirava mais, o ar só entrava. Em determinado momento eu imaginei, eu devo estar igual àqueles bonecos de posto de gasolina, onde o ar entra e sai pelas mãos, pela cabeça, pelas pernas, porque deve ser isso que está acontecendo. Eu não sinto expirar o ar de outra forma. Mas foi muito bom. Foi, assim, aliviou bastante, foi como eu consegui dormir nesse dia. E a experiência de ter ido à UTI, de ter visto as outras pessoas lá internadas também, mesmo da minha bolha, do meu aquário, né, me fez parar para pensar também em algo que depois eu conversei com o meu médico e ele definiu numa frase. Assim, eu vi o quanto de pessoas estavam lá prostradas e acamadas, cheia de limitações nos seus movimentos, e eu percebi o quanto fazia falta para elas terem uma preparação física melhor, cuidarem melhor do corpo para poderem estar ali. Eu tive a sorte de, na época de adoecer, eu estava bem fisicamente. Não estava nos meus melhores dias, mas estava bem, estava praticando atividade física e estava com uma resistência cardiorrespiratória boa, com resistência muscular também boa. E muitos dias depois dessa passagem pela UTI, eu, conversando com o meu médico e falando dos efeitos colaterais que eu sentia, conversando com o Dr. Jacques, que foi um dos médicos que me acompanhou, ele disse assim: Daniel, você não percebeu ainda que para a pessoa ter leucemia, ela precisa estar saudável? E, de fato, é um paradoxo, mas é verdade. A gente precisa, é importantíssimo a gente levar uma vida saudável para poder enfrentar um processo
como esse. E depois disso, a gente também passei por outra internação na UTI cardiológica, porque passei por uma arritmia cardíaca, né, cardíaca, e também como efeito colateral dos medicamentos, passei lá 1, 2 dias, mas graças a Deus se resolveu tudo lá no hospital mesmo, sem maiores complicações. Tudo isso, lembrei agora, uma das internações, a medicação que a gente tomava, a gente ficava fazendo xixi azul e eu me achava o próprio X-Men, percebendo aquela coisa estranha, né? E também, numa das vezes, foi na primeira internação, eu durante uma noite, é tanto líquido, tanta transfusão, tanta medicação que a gente toma, tanto soro, que durante uma noite só, eu fiz 5 litros de xixi. E achei aquilo, também não sabia que o ser humano era capaz daquilo. E no outro dia, quando o médico veio me ver, eu fui entre aspas, me gabar, né? Ele disse, doutor, eu fiz 5 litros, eu urinei 5 litros durante a noite. Aí disse, Daniel, isso não é nada. Tem paciente que, em casos piores do que o seu, que urinam 10 litros durante a noite. E aí eu que achava que ia para o Guinness, vi que a coisa podia ser muito mais complicada. Tudo isso a gente pode encarar, tudo isso, todos esses problemas, esses efeitos colaterais, essas dores, esse processo que a gente passa, ele tem um tamanho. Elas têm um tamanho que a gente pode encarar como sendo 10 vezes pior do que é, ou sendo 1/10 do que é. Depende muito do nosso preparo mental, espiritual e físico para encarar aquilo. Não que exista um curso ou um livro do tipo os 7 passos para você se preparar para uma leucemia, porque não existe. Não existe preparação prévia para um enfrentamento como esse, mas tem como a gente se imaginar em momentos assim e de uma certa forma buscar se tornar mais forte ou se vacinar para momentos assim, sem precisar necessariamente passar por eles. Afinal, é uma vacina, né? E como fazer isso, assim, algumas coisas foram muito úteis para mim. Vou falar disso ainda em outros vídeos, mas a gente ter alguma fortaleza mental, espiritual e física também para esse tipo de enfrentamento é importantíssimo, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quem está ali preocupado junto com a gente, nossa família, nossos amigos, eles não estão sentindo a dor que a gente está sentindo, a dificuldade que a gente está sentindo, e é muito mais fácil eles imaginarem que seja 10, 20, 100 vezes pior do que de fato é. E a gente pode mostrar que não é tanto assim se a gente também busca diminuir a intensidade disso tudo pela maneira como a gente aprende a encarar esse tipo de dificuldade da vida, em razão da vida que a gente leva, das reflexões que a gente busca fazer, não quando quando chega a ficar doente, mas quando está saudável. E isso traz uma tranquilidade enorme, não só para a gente que é o doente, mas para quem está ao nosso redor. Isso é importantíssimo, ver essa tranquilidade que a gente passa para eles, retornar de volta para a gente, para que o processo todo possa ser encarado de uma maneira mais leve e mais tranquila para todo mundo que está envolvido, que não é só o doente.